Meus queridos irmãos e amigos, tenho a alegria de chamar sua atenção nesta noite para a palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo de número 16, três versículos, versículo 27 ao versículo de número 30, para a nossa consideração nesta noite. Atos 16, 27 a 30. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E o carcereiro, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? A pergunta que vale a eternidade. E o nosso título é: o que devo fazer para ser salvo? Essa não é uma pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta que vale a eternidade. O que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta só é feita por um homem, uma mulher, um jovem, quando chega-se à conclusão de que necessita ser salvo da condenação eterna por seus pecados, encontrar o perdão de Deus, receber graça e uma nova vida, paz com Deus, antes de partir para a eternidade. Essa pergunta só é feita com honestidade, com sinceridade, quando alguém chega a esta conclusão. Este é o caso deste homem, que não é nomeado aqui, mas chamado pelo seu título, carcereiro de Filipos. Bem, é sobre o grande poder que opera na salvação, na conversão de uma pessoa. O grande poder. Bem, você sabe, quando um determinado átomo é partido, é quebrado, é fissurado, a fissura atômica, grande energia vem daquela pequena partícula, não é? A bomba atômica é baseada nisto. Mas na conversão também, embora aos olhos humanos pareça algo pequeno, um imenso poder opera na conversão de uma pessoa. E é este poder, o poder do Espírito Santo de Deus em levar uma pessoa da incredulidade, da ignorância do seu estado espiritual, à fé no Senhor, ao conhecimento da verdade e ao arrependimento, que o Espírito utiliza, pelo seu poder na mente, no coração de uma pessoa, para conduzir pecadores ao arrependimento e à salvação. Este é o poder do alto que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bem, esta conversão a Cristo acontece em uma cidade que você pode encontrar os resquícios arqueológicos dela ainda hoje, fica na Macedônia, antiga Macedônia, sul da Turquia, chamada Filipos, cidade de Filipos. Antigamente era uma vila na Macedônia, foi fundada no século IV por Felipe II, pai de Alexandre o Grande, 4 a.C., isto é, mas por volta do ano 108 a.C., foi conquistada pelos romanos, que era um poderio naquela época, e se tornara uma colônia romana. A língua romana, o latino era ali praticada, as leis romanas, e não mais os deuses gregos adorados, mas os deuses romanos. Assim, esta Filipo, para onde vai Paulo, Silas, Timóteo, pregar o Evangelho, é uma vila romana, cidadãos romanos, religião romana, politeísmo romano. E é aquele lugar que o Evangelho chega. Talvez você esteja interessado em saber que esta narrativa é a narrativa da primeira vez que o cristianismo entra na Europa. E dali se espalha por todo o mundo e para a América. A primeira cidade onde o Evangelho chega na Europa é esta cidade de Filipos. E é maravilhosa a narrativa das conversões ali. Nós ouvimos sobre a salvação daquela mulher Lídia, uma judia, ou melhor, uma grega, que abraçara a fé no Deus verdadeiro, e Paulo e Silas a encontram e pregam o Evangelho, ela é salva pela graça de Deus, e a primeira igreja na Europa cristã é na casa dela formada. E nós lemos também sobre esta jovem possessa por um demônio, que é convertida pela graça de Deus. E é para este lugar que Paulo e seus companheiros vão. Nós lemos no versículo 11 que eles navegaram da cidade de Trode, fomos correndo em caminho direto com o barco direito para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Pela primeira vez o Evangelho chega ali. Aquela mulher ouviu a mensagem, aquela jovem ouviu a mensagem, e nós temos um registro aqui tão poderoso
tão maravilhoso da obra e do poder de Deus na salvação de alguém. E essa é uma pessoa real, queridos, essa não é uma pequena história, é história com H. E este é um homem real em cujo coração Deus operou e conheceu a glória de Cristo, o seu sacrifício, o seu amor tão grande demonstrado no Calvário, e pela fé foi salvo. Bem, nós lemos aqui a partir do versículo 16, que aconteceu que indo nós à oração, e você sabe o que ele quer dizer, porque eles saíam das portas daquela cidade idólatra, e junto a um ribeiro os judeus se reuniam ali para orar, e ali estava Lídia. E Paulo se reuniu aquelas mulheres e pregou o evangelho, e mais uma vez eles iam à oração naquele mesmo lugar, talvez na casa de Lídia para a oração ali, ou talvez uma visita evangelística àquele grupo de judeus que oravam fora das portas da cidade. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, isto é, um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era possessa por um demônio, e ela tinha a capacidade de adivinhar, assim por dizer, o futuro das pessoas e certos acontecimentos e a sorte de pessoas. Você sabe muito bem disso, isso ainda acontece hoje muito aqui em nosso país e em muitos outros lugares. Cultura xamânica, assim por dizer, está muito envolvida nisso. E esta mulher realizava os seus feitos pela força e o poder da clara evidência satânica. E ela não fazia isso de maneira independente, ela estava sob o poder, o controle de alguns homens, isto é, ela era uma escrava, e por meio deste comércio religioso, as pessoas iam a ela em busca de respostas, de clareza sobre o que fazer, o que virá, e aqueles homens ganhavam muito dinheiro. Bem, isso também não é algo incomum em nossos dias, que pessoas procurem servos do diabo para lhes falarem o futuro e fazerem serviços com os poderes celestes, tenebrosos, para alcançar alguma coisa. Isso era muito comum na antiguidade também. E esse é o caso desta jovem. Nós não sabemos a idade dela, mas nós sabemos que em determinado momento ela começa a ir atrás, seguir Paulo e seus companheiros para onde iam. Ela trazia muitos lucros aos seus donos. E assim, em um determinado momento, não nos é dito exatamente porquê, ela é atraída para ir atrás daqueles dois pregadores. E nós lemos também que conforme Paulo, Silas, Timóteo e o Dr. Lucas, que é quem registra aqui o livro de Atos, iam pregando o evangelho por aquela cidade, ela os seguia, indo atrás deles, caminho por caminho, e isso aconteceu, nós lemos no versículo de número 16, por muitos dias. 18, perdão, isto fez ela por muitos dias. E o que ela fazia? Ela ia atrás deles e, gritando em alta voz, dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E quem declarava isso certamente era o demônio que estava dentro dela. Isso nos recorda também aquele homem endemoniado de Gadara, não é? E tantos outros. É difícil entender isso. A alma desta mulher e este espírito dentro dela, há uma luta, uma convulsão. Nós lemos no homem de Gadara que foi a Cristo, e aquilo era a pessoa dele, mas quem falou foi o demônio. E alguma coisa dessa natureza está acontecendo. Que estado deplorável, triste, desta menina, desta jovem. Algo terrível, não é? Nós lemos que ela clamava, mas o que ela clamava não era algo absurdo, nem chocante, nem blasfemo, nem um xingamento ou praga ou alguma coisa. Mas nós lemos que Paulo, depois de algum tempo, no versículo 18, ficou um tanto perturbado com isso. Bem, perturbado não quer dizer com raiva. E certamente ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou, ele foi feito saber que ele deveria expulsar daquela jovem aquele demônio. E ele fez isso. E no versículo 18 ele diz: em nome do Senhor Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E ela é liberta daquela possessão. E certamente eles se sentaram com aquela moça que agora está em completo juízo e falaram para ela do amor de Deus em Cristo Jesus, o mesmo evangelho que eles pregavam ali. Ela conheceu a graça de Deus pela fé em Cristo. E não somente foi liberta de um demônio, mas foi liberta do maligno e da condenação eterna, e foi adicionada àquela igreja que se formara na casa de Lídia, e muitos outros ali foram adicionados também, salva, liberta, transformada. Mas é nesse ponto que tem início os problemas, as dificuldades deste grupo de evangelistas, de Paulo e Silas, sobretudo, porque no versículo 19, nós lemos que, vendo seus senhores, seus proprietários, que a esperança do seu lucro estava perdida, porque a mulher não estava mais possessa, prenderam Paulo e Silas
e os levaram à praça, à presença dos magistrados. A praça era um lugar onde as coisas eram decididas. E ali estavam os legisladores, magistrados daquela cidade reunidos. Bem, aqueles homens não tinham nenhuma simpatia por Paulo, ou melhor, por aquela pobre moça. Não é impressionante? Eles queriam apenas o lucro dela. Não lhes importava se aquela mulher se feria o tempo todo, se morreria jovem, o que aconteceria com ela. E assim, no momento que eles se veem, sem o lucro, eles prendem Paulo e Silas. E é uma maneira de dizer que eles amarraram Paulo e Silas, o tomaram pelas mãos e os levaram e chamaram os magistrados para que os julgassem e os castigassem. E apresentando-os, versículo 20, aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, isto é, não são daqui, de outra cultura, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Bem, nós sabíamos que havia naquela cidade 2 magistrados. Na maioria das colônias romanas era assim, dependendo do tamanho. Filipos não era uma cidade grande para os nossos números de hoje, mas para a antiguidade é uma cidade muito grande. Algo em torno de 32 mil pessoas moravam ali. Assim, para a antiguidade era uma cidade grande. E haviam 2 magistrados ali naquela cidade, naquele período, mas eles não podiam fazer muita coisa, não é? Diante das acusações que foram levantadas por essa turba. Não houve um julgamento aqui, prova, testemunha, contra-testemunha, coisas dessa natureza. E estes homens aumentam a grande exageração aqui nas palavras dele. Eles perturbam a nossa cidade. Parece que eles estão tocando fogo na cidade, levantando um motim, grandes mentiras, com o intuito de levar aqueles homens a serem presos e surrados e banidos daquela cidade. E nós vemos no versículo 21 que uma acusação que é forjada de serem intrusos, baderneiros, causadores de confusão e litigiosos em termos de religião, querem estragar a nossa cultura trazendo costumes de outros lugares. E assim, motivado por essas falsas acusações, a multidão insana, no versículo 22, se lança contra eles, não houve julgamento, nem testemunha, nem acusados ouvidos, nada do tipo. E nós lemos que os próprios magistrados rasgam-lhe as vestes e mandam açoitá-los com varas. Isto é, mais de uma vez é o sentido aqui. Oh, queridos, açoitado com vara. Difícil descrever isso, não é? Nem chega perto do cipó que a sua mãe usava. Varas na costa, para quebrar ossos, para ferir, muitas vezes. E aqui estão estes 2 homens, feridos desta maneira. Lembra-se, Paulo e Silas, nesta altura do livro de Atos, não eram mais jovens. Já tinham alcançado uma certa idade. E aqui são surrados e levados com roupas rasgadas, sangrando, açoitados para a prisão. Os judeus usavam a vara para o açoite. E os romanos copiavam isso muitas vezes, embora eles usassem cordas amarradas com pedaços de ossos ou coisas desse tipo. Mas quão terrível eram aqueles açoites, não é? Quantos hematomas ficavam na musculatura? E quantas feridas? E tendo feito isso, nós lemos no versículo 23, que havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o que indica uma segurança mais forte, mais restrita. Em outras palavras, o carcereiro deveria considerar esses 2 homens como elementos de alta periculosidade e colocá-los em um lugar especial naquela cadeia. E no versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, o carcereiro os lançou no cárcere interior e lhes prendeu, segurou os pés no tronco. Em outras palavras, eles foram trazidos para a cadeia, mas eles foram colocados diretamente na solitária e com as pernas, os pés presos. Realmente estavam totalmente presos, não é? Os romanos eram muito cruéis em suas punições, mais cruéis do que todos os demais povos anteriores. Eles tinham 2 tipos de cadeias, 2 tipos de prisão. Havia o chamado cárcere exterior, onde ficavam os criminosos de menor periculosidade, era possível vê-los. E havia então o chamado cárcere interior, para os mais perigosos. Era uma espécie de calabouço, escuro, úmido, apenas pedras, um lugar solitário, fétido. Assim, eles são 2 níveis de cárcere. Nós recebemos no Ocidente essa tradição romana da solitária e do cárcere exterior. E no versículo 24, tendo recebido então esta ordem, ele age com severidade, ele age com firmeza e coloca esses 2 homens nessa condição. Interessante, não é mencionado
Lucas nem Timóteo, provavelmente porque Lucas e Timóteo eram gregos, e assim não foram poupados aqui por alguma razão. Mas Paulo e seu companheiro Silas, na pregação do Evangelho, que eram mais claramente e visivelmente judeus, foram atacados desta maneira e presos. Mas ali estão eles. Quem é este carcereiro, a respeito de quem nós lemos aqui? Bem, a história nos mostra que provavelmente foram um soldado romano de destaque, um centurião ou um líder, centurião, líder de uma centúria, talvez um membro da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal dos imperadores. Este homem combateu com as legiões, mas aposentou-se e migrou de Roma para uma outra colônia romana, num lugar mais tranquilo, com um clima mais ameno, mais sossegado para a sua aposentadoria, que era a cidade de Filipos. Fora provavelmente um homem de destaque. Um homem que recebera naquela cidade uma função privilegiada, uma função importante, o carcereiro da cidade. Assim, um ex-soldado torna-se um carcereiro na cidade. Nós podemos fazer um paralelo com os nossos dias. Muitos soldados da polícia militar, ao chegarem a um patamar de coronel e se aposentam, ainda jovens, seus 50 e tantos anos, 50 e poucos anos, se tornam subprefeitos de prefeituras, se tornam agentes carcerários, formam-se em direito e começam a servir em alguma determinada posição política, governamental, baseada em suas capacidades, em sua experiência, não é? E isso é muito comum. E esse é o caso deste homem. Ele recebeu uma posição elevada e muito grave, muito séria a ser cumprida, um dever muito importante naquela cidade de Filipos. Ele deve ter servido por 20 a 25 anos no exército para chegar a este ponto. Ele tinha uma aposentadoria boa, era romano, tinha os direitos romanos completos, e assim, provavelmente um soldado ou ex-soldado de ranking elevado. E aconteceu que este homem se aposentou, migrou para Filipos com sua família, nós lemos que ele tinha uma família, recebeu um bom lugar para viver, um bom saldo, uma prisão para superintender, um certo nível de conforto material, um certo nível de grau social, posição social. Mas veja, com uma posição alta como essa, ele tinha uma responsabilidade altíssima sobre os seus ombros também. De maneira que se ele perdesse um prisioneiro, e sobretudo um prisioneiro de alta categoria, ele perderia sua posição no trabalho, ele também seria humilhado publicamente, socialmente, como incompetente, perderia os seus benefícios romanos, não a cidadania, mas os benefícios, seria gravemente humilhado, talvez ferido por outros, e quem sabe executado, dependendo do prisioneiro que fora perdido ali. Assim, veja, por que eu estou descrevendo isso? Porque é debaixo desta responsabilidade, deste temor, tendo recebido a ordem dos magistrados para prender estes dois homens em um lugar tão profundo como dois homens perigosos, que ele aperta realmente as algemas, assim por dizer, e garante que estes dois não irão ser soltos, não irão fugir de maneira alguma. Ele age desta maneira. Ele temia. Ele tomou esse comando com seriedade extrema, talvez exagerada, e prendeu aqueles dois homens em um lugar em que não podiam escapar, e ainda prendeu os pés deles, presos, dilacerados, fracos, sangrando. E como eu mencionei, Paulo e Silas não eram mais jovens, não havia qualquer probabilidade deles escaparem daquela prisão. Eles eram pregadores, mas havia grande ódio, grande amargura naquela cidade contra aqueles dois homens. Bem, por que o carcereiro exagerou na maneira de tratar estes dois homens? Bem, pela razão que eu mencionei, a grande responsabilidade e o perigo deles fugirem, mas por outra razão também. Esse homem estava cheio de preconceitos, conceitos prévios errados contra aqueles dois homens. Ele dizia a si mesmo, provavelmente como um romano autêntico, que coisa absurda, que insulto contra a nossa soberania e a nossa cultura. Que dois judeus obscuros, semitas da Palestina, venham aqui querendo mudar a nossa cultura, derrubar os nossos grandes deuses e nos ensinar algo sobre a verdade. Uma cidade romana desse porte, pregar esse tipo de coisa. Veja você, pregar sobre um homem que foi crucificado e humilhado por nós, os romanos, numa cruz romana. Que absurdo, que ousadia. Assim, ele estava cheio de ódio e de preconceito por este homem. E também,
nós perguntamos por que as pessoas daquela cidade estavam iradas contra eles, a tal ponto de agirem dessa maneira no versículo de número 22. De maneira que logo que uma escrava é liberta do poder da escravidão satânica por eles dois, a cidade inteira é atiçada e facilmente alvoroçada para agir contra esses dois homens. Bem, como eu mencionei, Filipos era uma cidade grande para a época, mas nós lemos pela arqueologia dela que haviam poucas ruas, longas, mas poucas ruas. E você sabe que em cidades menores, embora habitem muitas pessoas, todo mundo conhece todo mundo. E nós lemos que eles pregavam pelas ruas, parando em certos lugares, proclamando o evangelho publicamente, versículo de número 18, e isto fez ela seguindo, versículo 17, estava seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo, eles seguiam pelas ruas, pregando o evangelho. Assim, meus queridos amigos, todo mundo sabia o que havia acontecido com aquela jovem, todo mundo naquela cidade sabia qual era a mensagem que estes dois pregadores do evangelho apresentavam. E talvez você esperaria isso, que aquela multidão, aquelas pessoas sentissem alguma compaixão por aquela jovem. Você sentiria, não sentiria? Uma pessoa explorada e oprimida desta maneira, tendo a sua vida destruída na juventude por dois homens gananciosos, nas mãos de Satanás, sendo abusada desta maneira. Você esperaria isso? Embora eles buscassem o serviço desta jovem, não se esperaria que eles ficassem movidos de simpatia e de gratidão por Paulo e Silas, que pelo poder de Deus libertaram aquela moça, ao verem ela sã em seu juízo, conversando, mudada, lúcida, não mais louca, não mais tão ferida, de volta à razão. Não, eles estão furiosos com Paulo e Silas, eles estão furiosos. A razão é esta, por aquilo que eles estavam pregando. Esta é a razão. Mas o que eles estavam pregando? Bem, eles estavam pregando o Evangelho, a mensagem de vida eterna. Todos aqui sabem o que significa o termo Evangelho. Vem a transliteração de um termo grego evangelos, que significa uma boa, uma maravilhosa notícia, uma boa nova. Ele estava pregando àqueles homens e mulheres o perdão da parte de Deus por meio de Cristo, a reconciliação com o seu Criador, que você pode de fato conhecer o Deus vivo e entrar em um relacionamento pessoal com Ele mesmo como um filho, uma filha de Deus. Ele estava informando aqueles homens e mulheres que esta salvação, este perdão, esta reconciliação, ela é dada por Deus, não é alcançado por méritos humanos. O Evangelho é uma boa notícia. E você não esperaria que esta boa notícia ofenderia aqueles homens, não é? Que Deus, o próprio e verdadeiro Deus, preparou um caminho de salvação e reconciliação para o pecador e que Ele oferece isso gratuitamente, sem mérito humano, baseado no arrependimento e na fé. Bem, e que isso já tinha salvado milhões de pessoas e transformado milhões de pessoas. Bem, eu penso que isso não tenha ofendido eles tanto. Mas certamente ofendeu, mas não teria enfurecido eles tanto. Mas eu te direi o que enfureceu eles. É que na Bíblia, juntamente com o Evangelho, a boa nova, vem também a má notícia. Vem também a notícia ruim, que você e eu necessitamos de uma mensagem de salvação que ofereça uma salvação gratuita, porque se dependesse de nós, nós não conseguiríamos alcançá-la. Que você e eu precisamos nos submeter à vontade de Deus e ao caminho de salvação que Ele enviou, um só Deus, o seu Filho amado vindo a este mundo. E que aqueles deuses representados por estátuas, pinturas, mosaicos, o que quer que seja, nada mais do que vaidades, coisas vazias, fúteis, não há tais divindades, e que os sacrifícios que eles ofereciam eram nada mais do que ao diabo e não ao Deus verdadeiro. E porque nós estamos neste estado de pecadores e alienados de Deus, nós estamos também condenados pela justiça de Deus por quebrarmos continuamente a lei de Deus. E Deus é justo em punir o pecador, punindo assim o pecado nele. E esta foi a má notícia, e eles não gostaram de ouvir isso. Há um só Deus, que é justo
que é reto, que é verdadeiro, que Ele é santo, não como os deuses romanos e gregos, cheios das paixões humanas. Um Deus ciumento que mata o próprio irmão, um outro que mata o marido, outro que faz isso, o Deus disso, o Deus daquilo, que o Deus verdadeiro não tem qualquer semelhança com a imaginação do ser humano em seus deuses. Ele é santo, Ele é justo e criou toda a humanidade a partir de um só homem, que caiu em pecados, e o pecado veio sobre toda a raça humana, mas Deus, em sua imensa misericórdia e justiça, proveu um meio de justiça para lidar com o pecado e injustiça, e em sua misericórdia também salvar milhões de pecadores. E isso não lhes agradou. E que haveria um dia determinado por Deus para todo homem e mulher neste mundo, em que nós devemos entrar na presença de nosso Criador e prestarmos contas para Ele, de todas as nossas obras, nossos pecados, nossas mentiras, nossos insultos, nosso orgulho, nossa imoralidade, nossa cobiça, nossa maldade, quantas mentiras e quantas coisas odiosas que Deus vê no coração e conhece inteiramente cada um de nós. E como pessoas que vivem neste mundo sem Deus, Ele deve ter dito, nós somos pessoas tão superficiais, nos gabamos de nossos grandes feitos. Mas se nós não conhecemos o nosso Criador, nós não sabemos nem o ABC da realidade da existência. E nós necessitamos também de uma nova vida dada por Deus, não é uma questão de religiosidade apenas, mas ser uma nova criatura. Isso vem do alto, com a regeneração, com a obra do Espírito Santo. E Deus não me terá no céu em meus pecados, e Ele não me aceitará, mas me condenará e me banirá. Esta foi a má notícia. E que nós nos achamos muito originais neste mundo, mas quando você pensa com calma, nós sofremos também a lavagem cerebral deste mundo. E seguimos o modismo e as filosofias e as ideias desta vida e buscamos tantas alternativas fáceis assim para uma vida longe, longe de Deus. Ele precisou dizer estas coisas e isso os ofendeu, porque era uma cidade orgulhosa, culturalmente orgulhosa. E você deve se arrepender e se humilhar diante de Deus e baixar a sua crista diante de Cristo e submeter-se a Ele. Essa mensagem, queridos, ofendeu. E eles queriam linchá-lo, arrasá-lo em pedaços. E logo que veio a primeira oportunidade, então eles abraçaram esta oportunidade. E puniram Paulo e Silas severamente e o feriram como desejavam. Bem, sem dúvida não é. É a mesma coisa em nossos dias. Esta é a parte que ira muitas pessoas ao ouvirem o Evangelho. Eu digo que o Evangelho tem esses dois lados, porque não existe uma mensagem de perdão que primeiro não expõe a mensagem de condenação, não faz sentido. Não existe um Salvador se não há uma condenação. E o Evangelho sem a mensagem de arrependimento não é Evangelho da Bíblia. Mas é a mesma coisa em nós hoje em dia. Quantas pessoas, como eu tenho o privilégio de estar no púlpito e às vezes na frente de muita gente, eu posso ver as reações pelo rosto das pessoas. Então, se você dorme aí, eu estou te vendo. Mas, às vezes, isso já aconteceu, que pregando este Evangelho da maneira mais simples, clara, singela, eu já vi pessoas rangerem os dentes, literalmente ranger os dentes, ao ouvir sobre este fato, esta verdade, que eu e você, diante de Deus, estamos condenados. E nós precisamos buscar um Salvador. E não temos os méritos. E pessoas ficarem vermelhas e ranger o dente diante disso. Como que sentindo, eu não sou esse pecador. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou este indigno. E mesmo dizendo que se você não se considera um pecador, Cristo não veio para você, porque Ele veio para pecadores. As pessoas não parecem compreender a mensagem do Evangelho. E se agarram nesse osso da autojustiça e sentem grande raiva quando ouvem esta má notícia que o Evangelho traz junto com a boa notícia. Nada mudou, não é? É por isso que multidões preferem uma religião como a dos filipenses, como a dos gregos e romanos. Me dê um Deus, me dê uma religião em que o meu Deus está lá e eu aqui e Ele não interfere em minha vida. Esse Deus eu quero adorar. Me dê um Deus que não põe o seu dedo em meus pecados e não me diga que eu irei ser julgado por Ele. Eu quero esse Deus, Ele me satisfaz, Ele não me perturba. Me dê uma religião que me diz que eu tenho milhões de chances, que eu vou morrer e voltar e tentar melhorar e evoluir e progredir. Me dê uma religião assim que eu digo que nunca vai ter julgamento e condenação e não há um Deus pessoal, criador. Eu quero esta religião, ela é maravilhosa, ela não lida com meus pecados, ela me deixa meus pecados. Me dê uma religião, eu prefiro essa, que
que me diga que eu devo fazer algo físico, uma caminhada, uma jornada, sangrar, carregar um pedaço de madeira, fazer alguma coisa que me cobre dor ou esforço, e eu vou fazer isso e colocar todo o meu esforço, porque eu posso depois me sentir, poxa, eu fiz por merecer, então eu mereço a salvação. Não fale sobre pecado, arrependimento, buscar a Deus. Me dê esta religião deste mundo, qualquer que seja. Acaso eu não estou dizendo a verdade nesta noite? Nada mudou, não é? Me dê uma teologia cristã que diz que eu posso ser próspero financeiramente, viver maravilhosamente neste mundo, buscar o que é de melhor. E eu quero este Deus que me diz que através dele eu posso ser muito rico aqui, viver para estas coisas, e tudo está bem. Me dê essa religião que não põe o dedo em meu pecado. Me dê uma religião em que o pregador ele seja assim tão amável mesmo, que até a sua voz é assim para não ofender. Oh, adoremos a Deus e repitamos. Eu quero me sentir assim, não fale sobre estas coisas, não diga que Deus irá me lançar no inferno por meus pecados e que Ele torce o seu nariz quando Ele olha sobre mim, busca a pureza dentro de mim e não encontra, e que eu não tenho chance diante dEle por meus muitos pecados, e que Jesus Cristo veio para pecadores e não para pessoas justas. Não me diga estas coisas, eu não tenho interesse nisso. Eu fico com raiva, eu não volto nesta igreja e não quero saber de pregação da palavra de Deus, e eu vou ranger os dentes, e na oportunidade que eu tiver em boicotar esta mensagem, eu irei fazer isso e atacar isso. Caso alguma coisa mudou, queridos amigos. Por quê? Bem, porque estas religiões, ou estas crenças, ou o que quer que seja, elas se livram imaginariamente do Deus da Bíblia. E elas oferecem tudo o que o orgulho humano deseja. Você já parou para pensar sobre isso? Porque elas prosperam tanto e crescem tanto no mundo inteiro? Não é segredo. Se como um sacerdote, um pastor, um ministro, um pregador, um ensinador religioso, eu sei o que a natureza humana cobiça, deseja, e por meio da religião eu ofereço isso a você, haverão milhões de pessoas ali. Se eu trabalho em tua concupiscência por grana, riqueza, eu digo que Deus quer te dar isso, que você tem que fazer isso, isso aqui, eu arrebanharei milhões de pessoas aqui. Ou se eu te digo, não se preocupe com teus pecados, ninguém vai para o inferno. Deus é bom demais para permitir que alguém vá para o inferno. Você viria aqui aliviado e tranquilo para ouvir esta mensagem. Isso aqui estaria cheio. Não põe o dedo no meu pecado. Nada de novo debaixo do céu. Isso irou aqueles homens e mulheres. Me deu uma religião dessa natureza. E aqueles filipenses estavam tão acostumados com seus deuses romanos. E esta mensagem do Evangelho, a mesma mensagem de séculos e séculos, continua ainda hoje ofendendo as pessoas. É por isso que é declarado na Bíblia que o Evangelho é loucura para o mundo. O quê? Que Deus eterno tão grande se revele somente na Bíblia e que é somente pelo seu Filho o caminho de salvação. Você está me dizendo que todos os caminhos não conduzem a Deus? Eu não quero essa mensagem. Nós somos muito orgulhosos para recebê-la, não é verdade? E nos submeter ao critério do Evangelho. Qual é o critério do Evangelho? Arrependimento de pecados para com Deus diante dEle. Fé inteira nos méritos somente do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus amigos, nós não iremos receber esta bênção do perdão e da paz se não reconhecermos de todo o nosso coração diante de Deus a nossa inimizade contra Ele, os nossos muitos pecados, e suplicarmos por perdão e misericórdia, crendo que Deus preparou este meio para cobrir os nossos pecados, seu próprio Filho Jesus Cristo. Todos ouviram esta mensagem naquela cidade de Filipe, inclusive o carcereiro. E este homem cheio de preconceito tratou aqueles discípulos daquela maneira, um homem amargo. Veja, ele não gostava de prisioneiros dessa natureza, porque isso colocava em risco a posição dele e a situação que ele tinha que vigiar. Veja, ele está dormindo no cárcere. Provavelmente que ele não dormisse ali quando não houvesse carcereiros desta maneira. Eu tenho que deixar minha família, minha casa confortável para dormir aqui nessa prisão, para ficar de olho nesses prisioneiros, pela gravidade do crime deles e o que pode acontecer comigo se eu perder um deles. Um homem cruel.
Ele levou aqueles 2 homens para a prisão e não fez nada para aliviar as dores, as feridas daqueles 2. Ele teve prazer de lançar eles ali e vê-los sangrando. Homem duro, homem cruel. Mas veja, a pergunta é essa: como é que em tão poucos versículos há uma transformação imensa, a água para o vinho, preto no branco, dia para a noite, total, não meio caminho na vida deste homem? E nós lemos a respeito disso aqui no versículo seguintes, lá no final, versículo de número 33, e tomando-os ele consigo, o carcereiro tomando os 2, Paulo e Silas, naquela mesma noite, para sua casa, lavou-lhes os vergões, as feridas, foi batizado, alegrou-se com a sua família que creram em Deus. Não há um montão de versículo entre estas 2 coisas aqui, não. Não há uma vida inteira, agora você vai para o seminário, depois você vai visitar aquele ancião, aquele pregador, você vai ter que memorizar a lei, você vai ter que fazer... Não. Isso é a salvação e este é o poder de Deus que está envolvido aqui. O que aconteceu nós sabemos. Ele ouviu o que aconteceu com aquela jovem moça, como ela foi maravilhosamente liberta. E ali estavam Paulo e Silas, que não eram mais jovens, sangrando, doloridos, e no versículo 25, cantando e louvando a Deus. Versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Louvar e cantar hino a Deus é prova de verdadeira fé. Não é? O incrédulo, numa hora dessa, diria assim: está dessa maneira, amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Cantando e louvando e bendizendo a Deus, mesmo debaixo dessa situação tão triste. Para aqueles que olham de fora. E que gentileza eles tinham, não é? Não praguejavam, não xingavam, não maltratavam, como seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu que aqueles homens e os demais iam de cidade em cidade pregando essa mensagem de perdão e salvação por meio de Jesus Cristo. E essa mensagem ficou na mente dele. Eles colocavam suas próprias vidas em perigo para levar esta mensagem. E assim, meus queridos amigos, Deus certamente já estava movendo, lidando com este homem interiormente. E Deus precisa dar esse passo inicial, porque se dependesse de nós somos tão orgulhosos, que nós nunca responderíamos ao Evangelho. Ele talvez se comparou os carcereiros comparou a Paulo e a Silas. Talvez ele disse: eles de fato não fizeram nada para merecer isso. Foram aqueles 2 senhores lá que moveram a cidade. Eu entendo muito bem. Eu sou uma pessoa cruel, eu já matei pessoas, eu tenho feito isso, eu maltrato as pessoas, faço isso e aquilo. Eu tenho vivido no orgulho nesses anos todos. Deus estava trabalhando na mente dele. E é o orgulho que dirige a minha vida, a busca por status, por fazer alguma coisa digna, por ter, por ser. E no meio de tudo isso, desses pensamentos, desses sentimentos, nós lemos no versículo 26 estas palavras: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces, a base do cárcere, se moveram e logo se abriram todas as portas das cadeias e foram soltas as prisões, as correntes de todos. Isso é um ato de Deus, certamente. E o que acontece nos versículos seguintes? Desespero, tragédia. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Talvez ele seria morto, ele sabia muito bem, e ele tentou fazer isso. E a maneira como os romanos faziam era assim: eles pegavam sua espada, colocavam o cabo para baixo, o fio para cima e se lançavam sobre a espada. Era isso que ele estava a ponto de realizar, e Paulo viu. E nós vemos que Paulo, vendo isso, clama, versículo 28, e diz a ele: mas Paulo clamou, gritando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, não tire a tua vida, não se lance no inferno. Todos aqui estamos, nenhum prisioneiro fugiu. Não é maravilhoso, queridos amigos? E tirando-os para fora, isto é, o carcereiro tira os 2 para fora daquele cárcere interior, e então diz a eles: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E esta é a nossa pergunta. E esta pergunta só pode ser feita quando um homem ou uma mulher
chega à compreensão honesta de que diante de Deus está perdido e condenado e precisa ser perdoado e salvo antes de partir. Aconteceu um terremoto na prisão, não é? Ali naquela prisão estava na verdade um prisioneiro. Se achava um homem livre, na verdade, um cidadão romano, podia ir em qualquer país, não poderia ser açoitado, se fosse romano, teria que ser julgado primeiro, era um direito romano, cheio de medalhas em casa, livre como romano, mas prisioneiro do seu orgulho e dos seus pecados. E ali dentro, na prisão, 2 homens livres, libertos, Paulo e Silas, cantando e louvando a Deus. E um terremoto acontece na prisão, mas no interior da alma e do coração daquele homem, um terremoto maior aconteceu. Ele estava convicto da sua pecaminosidade, da realidade de Deus, o Deus verdadeiro, e da mensagem que aqueles discípulos de Cristo proclamavam, o poder do Evangelho para transformar. Isso já aconteceu com você? Você já foi movido desta maneira por Deus, em convicção, a glória e da santidade de Deus, do teu pecado interior, da justiça de Deus, em um dia de condenação? Você já foi convencido também da misericórdia de Deus, mas uma misericórdia justa, por meio de Jesus Cristo, que precisou lidar com o pecado? Bem, nós ouvimos as palavras deste homem no versículo 30. E tirando-os para fora, disse-lhes: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Isso deve acontecer também. Veja o que ele diz: Senhores, vocês permaneceram aqui, então me digam o que eu devo fazer para manter a minha reputação na cidade. Reputação já tinha ido por água abaixo. Quando nós somos tomados pela culpa de nosso pecado e a realidade de um Deus santo, nada mais importa. O que as pessoas vão dizer, se vão rir, se vão ridicularizar, nada mais importa. Se eu irei perder isso, aquela vantagem, aquilo mais, nada mais importa. Há um senso da eternidade, o senso da banalidade, do vazio da vida que toma a mente e o coração. E tudo o que importa agora é ir ao Senhor enquanto há tempo para a salvação, para o perdão. Senhores, o que devo fazer para evitar essa desgraça social? Não, para ser salvo. Eu preciso ser salvo, eu devo ser salvo de meus pecados. Ser salvo por Deus se tornou a coisa mais importante e essencial na existência desse homem de repente. E o mesmo deve acontecer com você se você deseja e espera ser salvo por Deus um dia. Salvação deve deixar de ser algo secundário, mas importante, e tornar-se algo de extrema importância. E você passe a não dar mais descanso à tua mente, à tua alma e coração, até que você receba uma resposta de paz da parte de Deus. E você comece a orar e a clamar com insistência ao Senhor por perdão e salvação, até que Ele te responda. E clamar a Ele, a menos que você veja e compreenda a tragédia, a consequência do pecado, você não clamará por perdão e salvação. Será que os teus olhos já foram abertos por um terremoto na alma? Será que alguma vida já te mostrou vazio, a futilidade deste mundo? A dureza do coração e o alto engano que o pecado traz. Ser salvo, queridos amigos, é ser liberto do maior de todos os males possíveis, o pecado. Essa é a maior miséria de todas as nações. Um dia, um economista inglês, no século XVIII, se não me engano, escreveu um livro muito famoso chamado A Riqueza das Nações, onde ele comparava as riquezas de cada nação: óleo, petróleo, ouro, madeira. Mas ninguém escreveu na época, nenhum dos puritanos, um livro intitulado A Miséria das Nações. Uma só: o pecado. Está em todas as nações, dentro de cada homem e mulher. Nos afasta de Deus, nos condena. Ser salvo é ser levado ao bem supremo, a reconciliação com o teu Criador. Ser salvo é ser liberto das algemas do pecado e reconciliado com Deus. Ouça a resposta de Paulo e Silas, porque é a resposta à nossa pergunta nesta noite. A mensagem que ele prega para eles é a mesma mensagem que pregou a Lídia
àquela jovem moça no versículo 31. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Claro, isso tem um resumo do que eles disseram, porque no 32 nós lemos, eles pregavam a palavra, isto eles explicaram com mais detalhe, com mais clareza a respeito do Senhor. E nós lemos o que ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. No grego é pistos. Pistos. Para nós é fácil traduzir para a língua portuguesa, porque há muitos elementos do grego e do latim. Crê. Agora, é muito difícil traduzir essas palavras para uma língua indígena, por exemplo. A história de um missionário chamado John Patton, no século XIX, foi um missionário para aqueles índios do Pacífico, naquelas pequenas ilhotas, muitos índios viviam ali. E ele tentou traduzir o Evangelho para aquela língua e comunicar o Evangelho para eles, mas havia uma dificuldade, não havia naquela língua a palavra para fé. Crer. Ele não conseguia traduzir isso. Imagina você, não existia a palavra crer, fé, para dizer crê no Senhor Jesus Cristo, fé no Senhor Jesus Cristo. Então ele orou ao Senhor pedindo graça e ajuda, porque ele iria evangelizar aquelas pessoas e proclamar a mensagem de arrependimento e fé, crê no Senhor Jesus e será salvo. Até que algo aconteceu, e você lê na biografia dele. Um dia, em um determinado momento, andando por aquelas matas, com um grupo de índios em busca de certas frutas, certas comida, não é? Eles tinham que atravessar aqueles córregos, igarapés, e em um determinado momento havia um tronco cruzando o rio e uma pequena corda apenas. Você devia passar pelo tronco segurando a corda com firmeza e atravessar. E enquanto um deles atravessava, nessa altura ele já conhecia a língua daqueles indígenas, enquanto um deles atravessava, um pouco temeroso, porque não tinha prática de atravessar, o outro que já tinha atravessado dizia na língua deles: se segura firme na corda e vai. E esta é uma palavra só na língua deles, embora seja uma frase em português. E de repente ele entendeu. Apoie-se, segure-se com confiança nessa corda e você atravessa. E ele usou esta palavra para traduzir esta mensagem, esta palavra, para a língua deles. Isso é crer em Jesus Cristo. É apoiar-se com confiança nele. É isso. Eu mereço a condenação eterna. Eu vejo o meu pecado e não tenho méritos algum. Eu ouço esta mensagem, eu creio. Eu ponho toda a minha alma e confiança neste Salvador, o Senhor Jesus, sem mérito algum, crer em Jesus. Você deve crer nele, não apenas concordar intelectualmente. É lançar-se a ele para a salvação da tua alma. Orar e clamar por socorro, perdão, misericórdia de Deus, salvação, crendo que os méritos que Cristo ofereceu e alcançou são suficientes para te resgatar e te reconciliar com Deus. Isso é crer. E você deve crer nele, sem méritos pessoais, sem tentar estender a mão para alguma outra coisa, crer inteiramente no que ele fez. E ele explicou o Evangelho para este homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. E nós lemos que ele depois prega para os familiares da casa dele que também creem. Paulo explicou o Evangelho. Aquele carcereiro não sabia nada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, este nome vem de um nome hebraico, Josué, não é? Jeová. E sus, salvação de Deus, vem a salvação, ou a salvação de Deus. Seu nome será Jesus, a salvação de Deus. Crê em Jesus, crê na salvação que Deus proveu para te salvar. E foi naquela cruz, no Calvário, seu sangue precioso, a sua vida entregue, que ele recebeu a culpa e pagou. E ali ele entregou a sua vida como um sacrifício puro, perfeito, aceitável a Deus, no lugar de pecadores. E porque ele fez isso e ressuscitou, ele é apto, inteiramente apto, para salvar não 90%, com a ajuda da religião 10%, mas totalmente, perfeitamente a tua alma, se você se lançar a ele, crer e confessar os teus pecados a Deus.
Ele creu, ele foi salvo, perdoado, transformado. E que mudança! Crê no Senhor Jesus, Ele é Senhor. Ele não disse crer na senhora, ele não disse crer em fulano, no senhor Beltrano, ele disse crer no Senhor Jesus Cristo. Não fui eu que inventei isso, não quero ofender absolutamente ninguém, mas esta é a mensagem da palavra de Deus. Obediência ativa foi a obediência de Cristo. Cumpriu toda a lei que nós quebramos a cada dia. E um sacrifício passivo, se entregou voluntariamente para morrer, como um cordeiro. Crê no Senhor Jesus. Paulo explicou que o pecado que está em nós faz, e o resultado do pecado é a necessidade de arrependimento. Pregou-lhes a palavra, ensinou-lhes o caminho, a palavra do Senhor, e ele creu. A compaixão, o amor de Cristo, e nós vemos a transformação desta vida. Versículo 33, nós concluímos: e tomando-os, o carcereiro agora os toma, leva consigo naquela mesma hora em que ele creu, lava-lhes os vergões. Agora que mudança, não é? Está aqui fazendo curativos. E logo foi batizado ele e todos os seus, porque eles creram também no mesmo Evangelho. Você já foi ao Senhor Jesus Cristo? Você foi salvo, amigo? Há sinais que comprovam a sua salvação, uma nova vida dada por Deus. Você já foi a Ele como Salvador e clamou e suplicou e se entregou confiando nele? Esta é a mensagem desse texto. Ou você segue ainda lentamente para a condenação? Eu preciso te dizer isso. Tendo ouvido a mensagem de Deus na palavra de Deus, e você permanece neste estado, você comete suicídio espiritual. E a minha função, privilégio e tarefa é dizer: não te faça nenhum mal nesta noite. Crê no Senhor Jesus Cristo, e Ele te salvará. É o mesmo Evangelho que foi pregado a este homem, que eu apresento diante de cada um nesta noite. Se somente você crer indo a Ele, e abrir teu coração e derramar toda a tua culpa, e suplicar por este perdão, você não precisa repetir algo memorizado, você vai com a tua alma e clama e confessa, crendo, e você é salvo, você é transformado, você é feito um filho de Deus, liberto do inferno, da condenação eterna, de uma vida vazia, sem Deus. E além disso, recebe uma nova vida como um filho de Deus. Isso é para todo e qualquer um, pecador, que nele crê desta maneira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tendo nós ouvido nesta noite o mesmo Evangelho da graça redentora. E ninguém nesta noite se prive da graça que o Senhor Jesus Cristo oferece a todo pecador arrependido. Vamos orar juntos ao Senhor. Ó Deus, nosso Deus amado, grande é a tua compaixão e misericórdia, que debaixo da parafernália das muitas religiões, crenças e ideias, a tua palavra continua de pé, o teu Evangelho continua claro, compreensível, e ainda o poder para a salvação, que o Senhor Jesus realizou tudo o que é necessário e que o pecador necessita somente, convicto, refugiar-se no Salvador para a salvação. Ajuda-nos, pois, e aplica estas verdades à nossa alma e leva-nos ao Senhor Jesus, se ainda não fomos a Ele. É o que rogamos em nome dEle e para o teu louvor. Amém.